Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Esse é o Jogo de Damas, para quem ainda não conhece. Eu sou a Niobe Cunha, jornalista, que trabalha aqui com a minha amiga Poliana Barreto. Enfim, é um programa, para quem não conhece, para quem está chegando agora, de entrevistas. E hoje, mais uma vez, a gente traz aqui o patrono desse programa, que muito nos honra, o Rubens Francisco, em conversa com o querido artista plástico e gráfico Sama. Bem-vindos, Saravá, Rubens, Saravá, Sama. Saravá, Niobe, Saravá, Sama. Eu estou te vendo Saravá depois. E saudações samânicas para o grande Rubens, Niobe, Poliana e toda a equipe que faz o Jogo de Damas aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha só. A marca da caveira. Bom, meninos, eu queria dar o start nesse bate-bola entre nós aqui. Obviamente, a gente está... enfim, assunto aqui não falta, né? Mas eu queria pegar aqui uma questão sobre a questão do porteiro, né? Rubens, a gente passou o governo Dilma inteiro falando, o final do governo Dilma, falando da fragilidade que era um ministro da Justiça que não defendia a Dilma como ela merecia ser defendida sobre uma questão de pedaladas. Hoje a gente tem um presidente cuja família está envolvida, no mínimo, com suspeita de crime, né? E tem essa questão aí toda. Enfim, o papel do ministro da Justiça, assumindo aqui como advogado de defesa, né? Claramente ele está se portando como advogado de defesa do governo. Eu queria que você explanasse um pouquinho isso para a gente. Então, Niobe, assim, vamos tentar fazer uma divisão, né, de conceitos. O papel de um ministro da Justiça e possíveis críticas ao ministro da Justiça da Dilma. São coisas distintas. Tá? Por quê? Se você comparar a atuação legalista formal do Zé Cardoso. Do Zé Cardoso com a atuação apaixonada e fleumática do Moro, né, na defesa do Bolsonaro, aí realmente fica uma coisa díspare e até revoltante, porque, como você disse, enquanto que a Dilma foi acusada sem base, né, um processo totalmente fraudulento, de uma possível pedalada fiscal, que depois nem se concretizou, e teve aí a destruição do país a partir do momento que teve essa ruptura, né, da democracia com o golpe de Estado, com a atuação do Moro, que atua como um leão de chácara na defesa do seu presidente, do homem que o nomeou, né? Aí uma coisa meio simbiótica, um gerou o outro, né? Uhum. Então, são coisas distintas. Se você perguntar para mim, o cargo ministro da Justiça, só o cargo. Vamos esquecer a figura do Moro e a figura do Zé Cardoso. Tá? O cargo ministro da Justiça. Esse cargo não tem esse condão. É uma pasta do executivo que gerencia uma série de outras coisas. Mas a função dele não é ser o advogado, né, o leão de chácara do presidente. Tá? Então, se a atuação do Zé Cardoso foi amíngua e a atuação do Moro é excessiva, né, desproporcional, no fundo, os dois estão fora do propósito do que seria o ministro da Justiça. Eu acho que a questão aí do que aconteceu com o partido, que a gente conversa isso muito aí nas redes sociais, e eu tenho até me esquivado um pouco de comentar essas coisas, porque que acontece? O pessoal fica cobrando aí meia-culpa do PT, que não sei o que e tal, né? E aí que o Lula devia fazer isso, devia fazer aquilo. O pessoal me pergunta, né? O Lula saiu, mas devia fazer não sei o que e tal. Eu falo assim, gente, vamos ser coerentes. A gente queria soltar o Lula para ele nos orientar.
Se a gente soltou o Lula para a gente orientar o Lula, pô, não faz sentido. Banana não come macaco, entendeu? Você está fazendo o que está fazendo e o nosso objetivo era soltá-lo para que ele usasse a expertise dele, toda a experiência dele acumulada, né, como político, como metalúrgico, como sindicalista, como 2 vezes presidente da nação. A gente tem que entender, tem que estar nas mãos dele, de fazer alguma coisa. Não tem outra figura que vai fazer o que ele pode ser feito, entendeu? Só tem o Lula. Se não está no imaginário, como a gente imaginou que ia ser quando ele saísse, a gente tem que partir da premissa que ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Então, são coisas que estão para além da nossa compreensão. Porque a gente sempre olha as coisas de acordo com as informações que a gente já tem na cabeça, né? com ideias pré-concebidas. Né? Uhum. Então, a gente não está vendo... Né? Essa questão de livro, o pessoal está comentando essas coisas aí. Tinha um autor que eu gostava muito, os livros dele fizeram muito sucesso na década de 80, que era o Khalil Gibran. Ele contava umas histórias e tal. Não sei se você chegou a conhecer algum livro do Khalil Gibran. Eu adoro o Khalil Gibran. Então. O Khalil Gibran tem uma grande poeta libanês. Grande poeta libanês. Na verdade, eu classifico ele meio filósofo. Né? Ele tem umas alegorias, assim, uma coisa bem interessante. É a mistura de Jesus com Aristóteles, né? O jeito dele escrever. Acho engraçado. Então, ele tem uma passagem que ele fala sobre os cegos discutindo sobre um pedaço de rabo de animal. Né? E aí, cada cego tinha suas opiniões lá a respeito do rabo, né? Inclusive da proporção do rabo em relação ao animal, sendo que nenhum deles viu o animal todo para saber, né, que tamanho que teria o rabo ou de quem seria aquilo. Então, é mais ou menos isso que a gente vê em manifestações como essa que estão acontecendo agora, em relação ao que a esquerda deveria fazer, o que o PT deveria fazer. Então, quem não é do partido não sabe o contexto de todas as coisas. Né? Só quem vai lá, participa das assembleias e tal, e está dentro da cúpula, do núcleo duro, é que tem uma noção geral do que está acontecendo. Quem está de fora fica dando pitaco de acordo com as suas percepções, que quer queira, quer não queira, são muito limitadas. Né? Então, essa questão de meia-culpa, por exemplo, o partido errou, faz meia-culpa do PTB, do PSDB e tal. Ninguém cobra isso. Eu acho até que essa exposição não é boa. Dentro de um organismo político, não é boa. Exposição excessiva e indiscriminada não é boa. Inclusive, isso foi um dos pontos que levou o PT a enfrentar dificuldades. Foi esse excesso de exposição. Essa coisa de judicializar tudo, de expor tudo, de ser transparente. Tal. Parecia uma coisa ótima, mas não era. Você estava se fragilizando. Né? Desde o começo, desde quando começou aquela situação do Zé Dirceu, aquele processo do mensalão, que foi uma aberração sem tamanho. Ali começou todo o problema, começou a materializar. Mas, no fundo, o PT ele sempre foi atraído por um discurso moralista. Eu até vi um vídeo em que o Vadir Damu fala isso. Né? Até essa coisa de meia-culpa, mas até tiraram isso aí porque estavam usando contra ele. Né? O Vadir, infelizmente, ficou uma daquelas figuras que nem o Zé Cardoso. Não pode falar nada e que o pessoal vai e critica. Né? Acho que tem sempre... E, assim, é difícil você julgar um advogado, né, no papel de advogado, na atuação que ele está naquele momento. Né? Porque tem várias coisas ali externas, né, ao processo que acabam influenciando. Então, o contexto que o PT, o contexto que o Zé Dirceu, ouvido aí como ministro da Justiça e tal, levaram aquele resultado danoso. Né? Ele não conseguiu blindar a Dilma, né? Você está bem dizendo aí, do jeito que o Bolsonaro é blindado pelo Moro. Mas, se você analisar o contexto histórico, né, o momento, os fatores externos, né, que acontecem junto com o momento, é perfeitamente inteligível por que o resultado é um e por que o resultado foi outro. A postura do Zé Cardoso foi extremamente formal, legalista, como toda a defesa do Lula foi até um certo ponto. Se vocês lembrarem os nossos bate-papos e tal, qual era o diferencial? Que até o pessoal gostava de conversar comigo. Eu sempre falava, alertava a defesa do Lula. Vocês estão jogando xadrez, eles estão jogando baralho. E baralho de cartas marcadas. Né? E sempre falava de uma linguagem, às vezes até sofri
várias represálias, né, de vários setores pela forma que eu me expressava, que não é adequada de advogado. Mas você não estava lidando com uma via judicial, você estava lidando com uns gangsters, uma quadrilha da toga, né, que tinha um objetivo que foi alcançado. Né? Esse tempo que o Lula ficou preso, o Brasil praticamente acabou. Né? A Embraer, Petrobras, tudo. Né? Então, direitos trabalhistas, previdência. Tudo. Então, quando caiu a ficha, né, que, porra, até quando o Lula saiu, ele desabafou, que ele não esperava, né, que o Ministério Público fosse desse jeito, tivesse uma ala. Né, não digo todo, né, tem que frisar isso aí. Estou falando que todos, o Ministério Público, né, tem uma banda podre, né, uma organização criminosa que se articulou dentro do Ministério, principalmente do Ministério Público. O Judiciário tinha uns problemas aqui e ali e tal, mas eles não saem às ruas. Mal ou bem, o juiz fica parado lá no tribunal, espera para o negócio chegar. O Ministério Público, quando começou a agir como polícia, ele teve as virtudes e os vícios da polícia. Sabe que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Então, a polícia não tinha lá as malandragens, né, os sequestros, as extorsões e tal, né, porque as informações que ele consegue manipular. O Ministério Público foi tentado da mesma forma. Quando ele começou a agir como polícia, ele começou a agir positivamente como polícia e começou a agir negativamente como polícia. Ele teve todas as vantagens e todos os defeitos da polícia. É por isso que o Ministério Público, tradicionalmente, não tinha esse papel de polícia. Não é porque queriam limitar, porque queriam ter impunidade. É porque o Estado tem que ter os papéis bem definidos. Essa bagunça que foi feita, e aí esse é que é o X da questão, justamente por esse encantamento que o PT teve do discurso moralista, que é onde esse vídeo do Bandido Amor explica muito bem isso, ele trocou a legalidade pela moralidade, e aí começou a descambar. Por quê? Ele não percebeu que ele estava sendo atraído por uma armadilha. Porque reduzindo as garantias, os direitos, ele não estava facilitando o combate ao crime, ele estava propiciando o algoz dele a atacá-lo sem possibilidade de defesa. O Ministério Público não fez nada contra o PSDB em São Paulo, em lugar algum, em Minas Gerais, assim, tudo prescreve, nada vai para frente. Tal. O que é feito contra o PT é relâmpago. Você vê, o Pimentel foi condenado a 10 anos aí de eleitoral. Quem que é condenado a 10 anos de eleitoral por alguma coisa? Entendeu? Então, assim... Aliás, é bom que se ressalte, Rubens, deixa eu só te interromper, é bom que se ressalte que o Rubens Rodrigues Francisco está falando isso e ele está quilômetros de ser um petista, só para esclarecimento geral. Não é petista, ele está fazendo uma análise técnica sobre o que está acontecendo no país. Infelizmente, que tudo vira e mexe e tal, e tem esse polo, ou é Bolsonaro ou é PT, né? Antes era o PSDB e tal. É ruim até essa questão de focar. É ruim e é bom, né? Porque também fortalece o PT por um certo aspecto. Você fica em evidência, né? Então, é que nem a massa. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quando você vai fazer pão, fazer bolo. Mas é ruim porque fica uma coisa que o pessoal não desvencilha um pouco do foco, não analisa a coisa como deve ser, como a gente começou essa análise aqui, na figura do Zé Cardoso, que também é criticada por vários blogs aí e tal. E o pessoal até reclama, né? Porque eu não critico, não falo, só tenho rabo preso. Eu só ouvi o Zé Cardoso uma vez na USP, naquela assinatura do livro lá do Lula. Depois nunca mais eu vi assim pessoalmente, não tenho nada contra nem a favor. E não é a personalização, né? Que fulano errou e tal, e aí levou a desgraça de tudo e tal. É um peso e uma honra, né, muito grande atribuir a um indivíduo o resultado, né, benéfico ou danoso de toda uma nação. É todo um contexto de vários erros que foram cometidos, né, e que levou à situação que ele está fazendo agora. A história do meia-culpa aí, que pode estar se fazendo, ou uma expectativa em relação ao que o Lula deveria ou poderia estar fazendo, ou está fazendo, a gente não está entendendo a forma como ele está fazendo, elas só levam a uma reflexão. A gente tem que entender que estamos à porta de uma eleição de prefeitos, né, dos municípios, né, no ano que vem. Uhum. Isso é muito importante para a reconstrução do cenário nacional, que foi devastado por uma invasão aí de criaturas aí que, assim, eles
é como se fosse a Alemanha nazista mesmo. Eles estão com ódio, eles têm uma coisa. O pessoal quer sangue na calçada, tá, gente? Isso aí não é brincadeira, não. Esse pessoal está falando Bom, sério. Rubens, voltando, o estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Então, nas periferias de São Paulo, no Pará, né? Ali no Pará. São realidades diferentes. No Pará, a violência no Pará é uma violência patrimonial, em razão de questão patrimonial de grilagem de terra, de latifúndio, essas coisas. Que sempre teve. Tá? Aí engrossou agora porque... agora ela está endossada pelo governo, né? Sim, mas veja bem, quando ele estava em campanha, ele não mentiu em nenhum momento. Ele falou que ia ter carta branca para matar, que índio não ia ter um centímetro. Ele falou tudo isso. Se tem uma coisa que você não pode acusar o Bolsonaro, tem enganado um pouco. Ele foi eleito sob essas promessas. Exatamente. Ele é o único candidato que a gente reza para não cumprir as promessas de campanha. É o contrário, né? Todo mundo espera que não, tem que cobrar. A gente espera que ele não consiga cumprir as promessas de campanha dele. Então, o que ele consegue cumprir, a gente chora. Então, assim, por que isso acontece? E isso é que a esquerda tem que entender. Sabe? Ninguém foi enganado. As pessoas querem esse resultado. O que a gente tem que entender é por que eles querem esse resultado. Como é que conseguiram esse feitiço? Para a gente poder desfazer o feitiço. Deixa eu te interromper um pouquinho para trazer o Sama para essa discussão. Sama, isso que o Rubens está falando, né? O Bolsonaro foi eleito, e eu sempre também defendi essa tese, ele foi eleito propondo exatamente o que ele vem fazendo, né? Ele foi muito claro nas suas intenções e ele está colocando, passo a passo, está colocando essa pauta em ação. Uhum. Como é que você enxerga isso? E como é que você... Quem é esse eleitor brasileiro? Enfim, como é que você enxerga esse eleitor brasileiro? O eleitor brasileiro começa que, às vezes, é o teu parente. E às vezes, o teu amigo ou ex-amigo. Mas o Rubens está colocando muito bem, porque a verdade é essa. A sorte que a gente tem, Rubens, é que ainda resta alguma parte do corpo republicano que barra algumas das intenções do Bolsonaro, porque a princípio é como você disse aí, se deixar solto vai piorar e vai piorar ainda mais. E sobre a questão da autocrítica que o Rubens estava falando, tem um ditado espanhol muito bom para isso, que é o famoso "cria cuervos que te sacan los ojos". Então, você vai brincando com perigo. E uma vez eu vi o Rui Costa, que eu gosto de ouvir, do PSDO, dizendo dentro da aposta da instituição governamental no escopo da legalidade, quando essa legalidade começa a ser nociva ao próprio Estado. Então, a gente tem que lembrar aqui, nobre do jogo de damas, quando a escravidão era legal no Brasil e quando, em 1933, na ascensão dos nazistas na Alemanha, começou a se destituir e desapropriar a propriedade de quem tinha sobrenome judaico. Então, isso era legal, né? Então, às vezes, o excesso de legalidade ele pode ser nocivo ao bem-estar social. E cabe, sim, aí sim, ao cidadão ou às lideranças da nossa gloriosa esquerda, ainda não tão gloriosa quanto eu gostaria que fosse, mas eu falo isso no sentido da internacional socialista, aí sim, de se levantar contra a opressão. É nesse aspecto. Mas eu concordo, Niobe, aquilo que eu falei aqui no outro programa, o pessoal do Bolsonaro, dos bolsominions, você tem um núcleo que era pequeno, mas era um núcleo duro, que a gente pode colocar aí sem generalizar, num aspecto fundamentalista religioso, uma certa um quinhão da sociedade ultraconservador, uma parcela dos militares, eles tiveram e estão tendo o que eles esperavam, mesmo, não há dúvida. Né? Talvez, para a gente que esteja vendo com um certo distanciamento analítico, a gente percebe e se dá conta que, ainda bem
que estamos tendo algum tipo de resposta. Ainda são muito insignificantes, mas temos que parar esse comboio, temos que parar esse trem, que isso ruma para um precipício que às vezes não vai ter volta. O negócio vai se complicar e o Brasil tem se radicalizado cada vez mais. Num aspecto, isso pode ser positivo, porque no meio de uma batalha a melhor coisa é você identificar seus inimigos, né? Porque antes era um pouco turvo. Quando você começa a identificar quem é aquele que você tem que combater, no campo ideológico ou o que seja, você pelo menos tem a opção de se articular e fazer coligações. Era esse meu comentário aí. Ótima fala do Rubens. Estou só aqui aprendendo, como sempre. E eu, idem. Meninos, eu queria falar sobre o tal partido Aliança pelo Brasil, né? Cujo símbolo é uma aliança e recebeu aí um presente, né? Que é o logo, né? E o nome do partido todo cravejado de balas. Todo cravejado de balas. Ou seja, deixando... É um recado explícito. O Nelson Rodrigues tinha uma frase muito interessante, né? De que os idiotas perderam a vergonha? Os idiotas perderam a vergonha. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque me pareceu propositalmente afrontoso, né? Esse negócio do idiota, eu sempre comparo opiniões como portas. Toda porta tem dois lados. Você sai ou alguma coisa entra, né? Uma via de mão dupla. Quando você trata o outro como idiota, o outro também te trata como idiota. A mesma concepção. Lógico que existe todo um universo aí que vai separar os dois, mas, a grosso modo, quando você olha essa questão de segurança pública, que é o nicho que levou o Bolsonaro à vitória, né, dentro do contexto do que teve. Quando você olha essa questão da segurança pública e as políticas praticadas pelo campo progressista e os resultados que estavam sendo colhidos aí ao longo desde 82, quando o Brizola assumiu o Rio de Janeiro, até a presente data, o pessoal de lá também acha que quem tem essas ideias progressistas são idiotas. Ou seja, que o trato, né, como se o meliante, né, o estuprador, o assassino, né, o corrupto, ou o cara mau é tratado por um governo comunista ou progressista, né, é uma coisa idiota. E, para quem está do campo progressista, sabe que as coisas são mais complexas e tal, olham essa questão de placas aí confeccionada com cartucho de bala e tal, né, de projétil de arma de fogo, e o discurso de matar, e todo mundo rindo, né, quando aquele rapaz maluco levou o tiro lá na ponte de Niterói. Se pegar todo esse contexto, você consegue entender qual é o problema. É a questão da porta de duas vias. É tratar o outro como idiota e a recíproca é verdadeira. Hoje mesmo estava no Facebook, aí o cara colocou uma charge tipo aquela placa que o deputado quebrou lá no Congresso Nacional, que tinha um negro, né, com a camisa do Brasil, com as mãos algemadas para trás e alvejado por um policial, e o policial saindo, né, rindo e tal. E aí ele coloca embaixo, ele substitui o rapaz negro, né, algemado, por um policial, né, fardado e tal, morto, na mesma posição, do mesmo jeito, tal, e um meliante, né, por coincidência negro também, e que tinha alvejado o policial saindo e a mulher do policial chorando. Aí ele colocou comentário, né, como a esquerda vê. E embaixo colocou do policial, né, que é alvejado pelo negro com a arma, como as coisas são, né, como realmente são. Aí eu fiz um comentário, né, falei assim, olha, infelizmente as duas realidades existem e uma não exclui a outra.
Você tem a situação que o policial mata lá, o favelado e tal, e você tem a situação que o favelado mata o policial. As duas acontecem. A diferença, é isso que falta a esquerda burilar um pouquinho, que ele não entendeu esse recado durante muito tempo e agora ficou tardio e acabou despertando a monstruosidade do outro lado, é que existe uma premissa básica do Estado de uma autorização, em certas hipóteses, de levar a óbito um confronto entre policiais e pessoas que estão andando na rua, se envolvem com motivo por outro crime. Existe essa hipótese legal. Por quê? Se não fosse assim, o policial não andaria armado com arma de fogo com munição letal. Quando o Estado aparelha a polícia dessa forma, ele já está assumindo o risco de que alguém vai morrer. Ele está com uma arma, munição letal. Uma vez acionada, pode levar alguém a óbito, né, ou uma lesão irreversível, é um risco que está se assumindo, legalmente. Tá? Então, faltou essa análise da esquerda para poder tratar dessa forma. Não dá para tratar indiscriminadamente todo mundo que se envolve aí com questão de confronto policial como vítima da violência policial. Porque a hipótese da morte através do confronto é uma hipótese legal, infelizmente. O problema é que, como se renegou isso durante muito tempo, agora o outro lado, que é a hipótese, que antes era uma exceção, era para ser tratada como hipótese, legal, no entanto, uma exceção, uma coisa que só deveria acontecer em último caso e tal, tinha que ser apurado, enfim. Mas não se tratava dessa forma também. Então, se deixava muito o policial à mercê dessas situações, dessas opiniões, dessas coisas. E agora eles querem tornar a exceção regra. Confrontou com a polícia, tem que matar. E não tem que dar nada e tal. Por quê? É aquela história do estanque. Né? Você segura aquela coisa, vai ter aquela pressão, aquela coisa vai crescendo, então, pum, explode. Então, a falta de empirismo, né, que foi tratado alguns governos aí de esquerda, de progressista e tal, levou a essa consequência que nós estamos vendo hoje, que é a justificativa do discurso raso, de armar 50% da população para matar os outros 50%. E que muito interessa ao imperialismo, porque você começa a eliminar pessoas aqui, entendeu? Então, até para você ocupar certos espaços aí, fica mais fácil, né? Sem pessoas habitando, né? Com uma redução. Toda guerra é interessante para os impérios, né? Por isso que se estimula a guerra no Oriente Médio, na África e tal. Está tentando se fazer isso aqui na América do Sul. O Brasil tem uma história um pouco diferente, é o único país que fala português, né? Na América Latina. Não tem essa tradição do sangue quente de quem fala espanhol. São coisas diferentes. Eu acho que o resultado vai ser diferente. E eu, de novo, acho que a esquerda está dormindo no ponto. Está pensando com os olhos dos outros. Nós não somos colombianos, não somos chilenos, não somos bolivianos, não somos franceses, não somos ingleses. Nós somos brasileiros, que é o resultado aí de uma colonização portuguesa, que tem todo um jeito diferente de ser, e que a matemática do jogo é totalmente diferente. Então, mas é aquele negócio, como o Sama falou, na minha humilde opinião, porque eu não sou político, tá? Acho que eu nunca fui eleito nem para síndico de prédio, então eu não tenho experiência política nenhuma, não vou dar pitaco aí em questões políticas, mas observando como cidadão que vota e tal, que tem minhas opiniões a respeito de quem poderia administrar melhor, eu acho que a esquerda, de novo, está comendo bola. Sama, em relação a isso, eu queria saber como é que funciona o Estado, como é que funciona a polícia aí em Portugal. Conta um pouquinho para a gente como é que... Olha, Niobe, aqui há um acordo e um conjunto de normas, não só para Portugal, mas para todos os países integrantes da União Europeia, que inclusive são pressupostos, né, para você fazer parte, de uma certa conduta pelas funções primordiais. Né? O que o Rubens estava a falar aí é que essa anomalia que acontece no Estado brasileiro é uma substituição de função, a subversão da função, né, Rubens? Você troca a função de segurança pública e subverte ela por uma política de extermínio, né?
E aí é grave, né? E na Europa tivemos, né? A gente teve aqui a política de extermínio, a gente sabe como é que isso termina. Até porque isso pressupõe uma reação do outro lado, né? Os bandidos vão reagir, né? Claro, na verdade, você propõe aí uma escalada de violência. Né? Por exemplo, se eu sou um cidadão que não tenho, não vou dizer nem aspecto de o porquê me levou para a situação, estou desesperado, estou no crime. Né? Porque se o cara está no crime, não é porque ele tem uma vocação para o crime. Em algum momento ele teve que ir para o crime. Se o cara vai me dar uma decisão de sentença que eu vou pagar com a vida na rua, óbvio que eu vou tentar me defender. Né? Então, o grau de violência que eu ia aplicar para fazer um furto ou um assalto, ele vai se complicar e vai aumentar no sentido que eu achar que aquela testemunha pode me dedurar para a polícia e então vai fazer com que aquilo resulte no meu óbito, na minha morte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a testemunha. Isso escala a violência. Fica todo mundo mais violento. Os bandidos ficam mais violentos, a polícia fica mais violenta. Há uma escalada de violência. Você não assusta bandido porque você está eliminando ele no esquema do Whitson. Agora o cara aí está matando de helicóptero. Deixa matar. Isso isso mexe num aspecto muito básico da humanidade. Não é exatamente uma intimidação pelo medo. Esse terrorismo instituído pelo Estado, ele só faz o lado subversivo, criminoso no caso, específico de criminoso, né, gente? Só aumentar a sua sofisticação na ação criminosa. Então, a política, obviamente, não vou ficar falando aqui, mais uma vez, tipo a cartilha da esquerda, obviamente, se investir mais em prevenção do crime do que no combate. Quanto mais educação, quanto mais possibilidade de trabalho, distribuição de renda, isso é um gráfico universal. Funciona aqui, funciona em qualquer lugar do mundo, funciona até em Marte, depois de colonizar em Marte. Quanto mais chance você dá para o indivíduo ser representado dentro da sociedade, o gráfico de crime diminui. Quanto menos você dá, o gráfico de crime aumenta. Não estou justificando aí, tipo aquela ideia maluca do filme lá do Joker, do Coringa, que vem de uma ideia errada. O cara é só uma vítima da sociedade, vira um psicopata e saiu matando todo mundo. Não é tão simples assim. Isso é uma saída simplista. Aquilo é uma alegoria, obviamente. Né? Mas é uma alegoria que eu acho que serve para um propósito errado. Depois a gente pode até comentar sobre isso. Eu acho que ali é uma onda, famoso onda errada, porque passa uma mensagem equivocada demais. Assim. Mas voltando à questão, eu também não sou especialista em segurança pública, mas eu tive no Exército, fiz parte de um dos braços armados do Brasil. E, eventualmente, fazíamos ações locais, né? Não exatamente na função de polícia, mas crimes que eram relacionados a, por exemplo, sumia uma caixa de armas lá da unidade. Eu já fiz parte de mais de uma patrulha de ir na favela buscar para ver quem é que estava com esse armamento, né? Então, e na época, confesso, ainda bem, nunca me envolvi em tiroteio, nunca tive nada disso. Foi uma ação muito limpinha, tranquila, porque não chegou ao ponto de envolver a organização criminosa de narcotráfico, que é quem tem mais objetivo em ter acesso a armas de calibre pesado militar. A gente chegou antes do ciclo se completar. Se o ciclo se completasse, obviamente, isso aí ia para a esfera da segurança. Desculpa, eu bati aqui. E, obviamente, viraria um caso da polícia em si. A gente, como militar, foi lá resgatar as armas que foram roubadas. Só isso. Mas eu penso nisso, entendeu, Nhoque? Eu concordo com o Rubens nesse aspecto. O que não pode haver é essa subversão da função. Né? Quando você compara o policial como antagonista do bandido e vice-versa, você joga essa responsabilidade para o policial, que é até injusto, porque, na verdade, o policial é um indivíduo. E, na verdade, ele tinha que ser um agente da corporação. Por isso que eu penso, quanto mais institucionalizada for a polícia, menos responsabilidade individual cai para o indivíduo policial. Daí a responsabilidade social ganha outro campo. Mas, de qualquer maneira, adorei. E, olha, foi um prazer aqui estar com o Rubens, Niobe, a Poliana aí da produção.
Gente, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A gente que agradece sempre. Obrigada, Rubens, nosso patrono querido, a pessoa que, enfim, que nos vitaminou aqui no YouTube. Obrigada, Sama, essa figura incrível, essa cabeça incrível, aí longe aí em Portugal, além mar. Esse debate sobre o papel da polícia, ele é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente está vendo institucionalizar não uma corporação, mas sim a violência em si, né? É importante que a gente discuta isso como sociedade, como comunidade, como, enfim, como alvos de balas perdidas, porque não se enganem, todos seremos alvos de balas perdidas uma vez que, enfim, o crime assuma um lugar de uma instituição séria que deveria zelar pela justiça e pela lei. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de dama, saravá Rubens, saravá Sama. Até a próxima. A lei ao meu redor, a lei que eu não queria.